Olá, meus amores, tudo bem? Eu aqui mais uma vez, novamente, vamos para nossa aula número 2. Hoje eu vou falar sobre atendimento ao cliente. Uma coisa que é extremamente importante e que vocês precisam ter um domínio de 100% do que é isso. Porque infelizmente hoje em dia nós sabemos o quão é difícil lidarmos com o nosso cliente, né? Atender com excelência. Então hoje, nessa nossa aula, nesse nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o atendimento ao cliente e os cuidados que nós devemos ter com os nossos clientes, ok? Fiz algumas anotações sobre os pontos mais importantes para nós, da nossa área da beleza, o como é importante nós sabermos lidar com os nossos clientes, tá? O primeiro ponto mais importante é a ética, tá? O que é ética, né? Essa é a primeira palavra onde vem na nossa cabeça. A ética é o nosso ser. Como eu posso colocar uma palavra assim que vocês entendam? É o ser paciente, é o ser que ele fica ali no meio termo. Ele nem é sim e ele nem é não. O que significa isso? Significa que assim, nós não podemos ouvir algo do cliente e dizer a outro. A gente não pode ouvir uma reclamação do cliente, de um profissional, e sair dizendo a outra pessoa. Não é aquela coisa que falam muito dos salões de beleza, que nós somos fofoqueiros e que no salão só tem fofoca e algo desse tipo. Não, o ser ético é aquela pessoa que escuta, que opina, só que ela opina de um modo que ele não fica nem sim e nem não, né? Ele fica ali no meio termo. E ele é ético, ele vai ouvir, ele vai guardar, ele vai ouvir aqui e sair desse lado, ele não vai ouvir aqui e transformar essa fofoca em outra coisa. Então é muito importante que vocês sejam éticos, não só com o cliente, mas com os outros profissionais que trabalharem com vocês. Fica um clima muito complicado no salão quando a gente sabe, por exemplo, de particularidades da vida da nossa colega de trabalho e a gente sai falando, né? É o colega fulana, tá acontecendo isso na casa dela, e assim sai, daqui a pouco o cliente sabe, e enfim, e vira aquela bola de neve. Então, o ser ético é a gente ter ética na nossa profissão, é a gente ter a decência, né, de ser aquela pessoa que vai ouvir mais e falar menos, tá? Eu acho que isso é uma das coisas assim mais importantes no atendimento e no convívio, né? Não é só no atendimento, e no convívio com o outro. Né? A ética é assim 90%, vamos dizer assim, tá? Uma outra coisa muito importante no atendimento ao cliente. Nós, né? Você é o espelho do seu cliente. Então, quando nós falamos sobre nossa aparência, nós falamos sobre o nosso cabelo, nossa unha, nossa pele, enfim, nós somos o espelho do cliente. Quando o cliente chega... Quem atende vai saber disso, né? Vai falar a verdade, a professora tem razão. Quando a gente fala sobre atendimento ao cliente, ele entra no nosso salão, olha e fala: eu quero uma sobrancelha igual a sua, eu quero o meu cabelo igual ao seu. Por quê? Porque a gente é o espelho. Então, nós, quanto profissionais, nós sempre vamos ter que estar muito adequados ao nosso cotidiano. Então, com o cabelo arrumado, com as unhas feitas, com a sobrancelha feita, estar de acordo com o que a gente vende, né? Como que, por exemplo, eu dou sempre esse exemplo dentro de sala de aula. Imagine que vocês vão no endocrinologista para emagrecer, chega no endocrinologista, ele é gordo. Aí vocês vão olhar e vão falar: não vai funcionar. É isso que acontece com a gente. Quando vocês entram num salão de cabeleireiro, né? E a cabeleireira tá toda descabelada, o cabelo tá poroso, o cabelo tá com 200 cores, você olha e fala: poxa, eu acho que ela não sabe mexer no cabelo. Porque a gente é o espelho. Então, vocês têm que tomar cuidado nessa relação, sempre andar adequado, né? Ajeitado, em ordem, porque o cliente ele sempre vai olhar e sempre vai reparar nos profissionais, tá? Então, você é o espelho do seu cliente.
Outra coisa, assim, também muito importante é o nosso ambiente de trabalho, né? Higienização é uma coisa que, assim, hoje em dia, gente, é tudo, tá? Antigamente, era famoso, sim. Ah, e o cara que tinha um monte de cabelo no chão era porque ele era bom, porque ele tava cortando. Mas hoje em dia não funciona mais assim. Hoje em dia, o profissional que ele não tem higienização, o profissional que não tem uma bancada organizada, o profissional que não tem o salão limpo, né? Muito bem ajeitado. O salão pode ser simples, mas ele tem que estar limpo, ele tem que estar higienizado. Isso conta muito ponto, né? Imaginem vocês, eu sempre falo assim, ó. Atendimento ao cliente é o quê? Você se imagine no seu salão. Como que você queria ser atendido, como que você queria que esse salão estivesse. Eu sempre falo isso. Então, o atendimento, ele é isso. Se você olha pro seu salão e fala, não, olha que lindo, que cheiroso, que arrumado, o cliente, ele também vai achar isso. Ele também vai sentir isso. Então, a higienização, a organização é muito importante na hora do atendimento. Porque, assim, vocês são clientes. Quando vocês vão em determinados lugares, vocês não reparam tudo. Então, os clientes de vocês também vão reparar tudo. Eles vão olhar todos os mínimos detalhes. Se está organizado, se não está organizado, se está limpo, se não está limpo, o que está fora do lugar, o que não está fora do lugar, tá? Então, tem que ser bem organizado. Outra coisa muito importante. Muitas pessoas não têm, eu não vou dizer paciência, né? Mas muitas pessoas têm uma certa dificuldade em lidar com outras, né? Lidar com pessoas não é uma coisa fácil. Eu não vou dizer que todo mundo tem uma facilidade imensa de lidar com pessoas, não. Mas o que eu adianto pra vocês, vocês estão numa área que é uma área extremamente grande. E é área de 100% de pessoas. Vocês vão trabalhar aí com 100%, né? De pessoas. Então, a relação entre uma pessoa e outra tem algumas regras básicas para ser convividas, né? Educação, a cortesia, né? O mínimo, né? O bom dia, o boa tarde, boa noite, ser cortês, oferecer uma água, oferecer um café. São coisas que precisa estar no dia a dia de vocês. A simpatia, né? Ser simpático, abrir um sorriso. Isso é comum, né? No cotidiano de quem lida com pessoas. É necessário que vocês sejam extremamente receptivos com o cliente de vocês. Porque assim, além de vocês estarem lidando com clientes, vocês têm um fator de que vocês também vendem para o cliente. Vocês vendem os serviços de vocês. Então, o cliente ele não vai chegar lá no salão e vai querer gastar 5 mil reais. Não, você vai fazer ele comprar esses 5 mil reais. Então, essa parte do atendimento é muito mais o profissional do que o cliente. O cliente às vezes vai estar com uma cara feia, vai estar com uma cara de deboche, vai estar com uma cara de que não tô gostando do que eu tô vendo, mas cabe a vocês mudarem isso. Claro que tem cliente que é assim, né? Aquela coisa. Mas é a minoria, graças a Deus. Vocês precisam mostrar que sabem atender, né? Que vocês sabem ser cortês. Eu falo muito nas nossas aulas presenciais. O sorriso no rosto das 9 da manhã tem que ser o mesmo sorriso no rosto das 10 da noite, das 8 da noite, enfim, qual horário que seja o último horário de vocês. Então, quando vocês estão trabalhando com o cliente, ele precisa ter essa segurança em vocês. Não, eu vou lá no salão da Karen porque a Karen me trata bem. Às vezes, vocês, como profissionais, nem vão ser os melhores, mas vocês vão ser os profissionais diferentes. Hoje, se vocês vão em qualquer tipo de lugar, farmácia, hospital, supermercado, como que vocês são atendidos? Porque eu, pelo menos, 50% dos lugares que eu frequento, eu não gosto do atendimento. As pessoas estão sendo obrigadas a trabalhar. E isso não é legal. Não acordei bem. Não vai pro salão, gente. Porque vocês vão acabar estragando o dia de outras pessoas. Então, o atendimento ao cliente é isso. Você precisa se doar muito. Por isso que eu digo, trabalhar com clientes não é fácil. Você precisa gostar de pessoas. Então, quando a gente fala sobre atendimento ao cliente, é muito complicado, né? Hoje as pessoas
estão dessa forma. Então é difícil, por isso que vocês precisam fazer a diferença. Um elo muito grande no atendimento ao cliente é quando a gente fala sobre ser ouvinte, né? Nós brincamos bastante e falamos que a gente é psicólogo do cliente. E é verdade, nós precisamos ouvir mais, né? Por isso que a gente tem duas orelhas, a gente ouve mais e fala menos. Esse lance de ser ouvinte é muito importante, porque o cliente, ele vai para fazer o cabelo, sim, elas vão para ficar mais bonitas, sim, mas elas vão também para desabafar, elas vão também para relaxar. Então é importante que nós podemos ter esse diferencial em nossos atendimentos, sabe? Outra coisa também que é legal nos nossos atendimentos é a gente dar algum agrado pro cliente. Não é sempre, mas algum agrado. Por exemplo, ter um café, ter uma bala, né? Uma água disponível pro cliente. De vez em quando, tem uma promoção, eu já vou fazer um café para os meus clientes, sem custo. Então, esses agrados também transformam, sabe? O cliente fala assim, nossa, a Karen se preocupa comigo. Né, tem um café para os clientes, ela gosta do que ela faz. Isso mostra esse cuidado que a gente pode ter com o cliente da gente, sabe? Então é importante, é bacana. Outra coisa assim que eu falo muito, que é o nosso 100%. Amar o que a gente faz. Se a gente não gosta, se a gente tá fazendo, se vocês estão fazendo esse curso só por dinheiro, se vocês estão fazendo o que vocês fazem só por dinheiro, não vai dar certo, tá? A gente precisa amar, a gente precisa gostar, a gente precisa amar o que a gente faz. Eu amo mexer com o cabelo, eu amo mexer com unha, com sobrancelha, etc. Isso é importante, tá? Amar o que a gente faz, gostar de pessoas, amar o nosso próximo, isso é muito importante. Faz a diferença, gente. A diferença. Notem quando vocês vão no médico, vocês pegam um auxiliar de enfermagem que gosta e um auxiliar de enfermagem que não gosta do que faz. Todos vocês já tiveram uma experiência como essa. Notem a diferença. Então, é importante, tá? Uma outra coisa muito bacana que eu coloco aqui é que vocês precisam estar atualizados, né? Cursos, tendências, vocês precisam estar ligados. Por quê? Hoje em dia a gente tem a internet. Hoje em dia todas as nossas clientes têm acesso à internet, a Google, a YouTube, Facebook, Instagram. E assim, o cliente ele pesquisa, ele procura. Saiu lá uma mechas. Saiu uma mechas paint hair. Quero saber o que é. Aí ela pesquisa, ela sabe como é, ela sabe como faz. E a gente, né, profissional, às vezes acaba que não sabe como faz. Então é importante que a gente sempre esteja atualizado. Façam workshops, façam cursos para aperfeiçoamento, né? Para vocês sempre estarem melhor no trabalho de vocês. Para vocês sempre estarem à frente dos demais. Então, eu costumo dizer que assim, o sol vai brilhar para todo mundo. Mas quem faz o sol raiar é nós mesmos. Então assim, vai ter cliente pra mim, vai ter cliente pra vocês, vai ter cliente pra todo mundo. Só que a grande diferença quem vai fazer no nosso salão é nós mesmos. Por isso que nós temos que ter esse diferencial, certo? Outra coisa assim importante que entra naquele amar o que faz é a gente sempre dar o melhor de si, né? Quando você vai fazer alguma coisa, né? Por exemplo, aulas online. Aulas online é difícil, é chato, não vou mentir pra vocês. Dizer que vocês devem estar amando as aulas assim, eu sei que não, até porque eu também estudo. Então, não é uma coisa que, é minha coisa preferida, nossa. Mas, quando você dá o melhor de si, você aprende. Você concorda comigo? Então, se você der o melhor de si no seu atendimento, se você der o melhor de si nessa sua aula que você está fazendo agora, você vai colher frutos bons. E é isso que nós precisamos fazer em todos os nossos atendimentos. Dar o nosso melhor. Ser melhor, tá? Cobrem isso de vocês, porque é importante. Automaticamente, o que eu gosto de falar muito é que assim, automaticamente, quando eu sou uma pessoa ética, eu tenho uma boa higienização, eu tenho meu cuidado com a minha biossegurança e a biossegurança do meu cliente. Eu, né, sou uma pessoa cordial, eu sou uma pessoa carismática, simpática. Automaticamente, eu vou ter um cliente fidelizado. E a fidelização está no tópico.
do atendimento ao cliente. Porque assim, se você não fideliza seu cliente, tem algum tipo de problema. Se o cliente ele não se fideliza com você, é porque tem alguma coisa em você que ainda não está agradando esse cliente. Então, a fidelização, ela acompanha tudo. O atendimento com um bom profissionalismo, né? Um bom serviço, um serviço bem feito, um atendimento bem feito. E a fidelização de cliente é muito importante para a vida financeira de vocês. Por quê? Se eu vendo um pacote, é fidelização. Se eu faço um serviço que ela vai ter que voltar daqui 15 dias, é fidelização. Então a fidelização ela é muito importante nesse sentido. Você precisa fidelizar clientes. Vocês precisam ter aquela cartela de clientes fixos. Olha, eu atendo no mês, em média, sei lá, 80 clientes, mas desses 80, 50 são fixos. Perfeito? Eu atendo no mês 60 clientes, desses 60, 30 são fixos. Ótimo! Vocês precisam ter uma base de clientes fixos. São aqueles clientes que vai chover ou não, eles vão no salão, tá? É necessário. Porque como que você mantém o seu salão? Como você se mantém? Como você paga os seus funcionários ou os seus produtos? É necessário que você tenha uma cartela fixa, que você sabe que vai entrar aquele X valor por mês, tá? E é pela cartela fixa de cliente que vocês têm. Porque na cartela fixa a gente trabalha com pacote. E pacote é um valor fixo que vocês recebem, tá? Então é importante. A fidelização, ela tá assim, ó, lado a lado com a satisfação do cliente. Ele não vai se fidelizar se ele não estiver satisfeito. Concorda comigo? E assim, a satisfação do cliente, ela vem de todo esse apanhado que eu falei pra vocês. O modo que você atende, o jeito que você fala com o cliente. Cada cliente tem um jeito. Eu falo muito para os alunos o quê? Vocês precisam analisar os clientes. Tem aquele cliente que vai ser mais tímido. Tem aquele cliente que já chega todo se impondo. Tem aquele cliente mais carismático, que conversa, que vocês nem precisam conversar, porque ele conversa. Enfim. Então, vocês precisam identificar esse cliente. Porque cada cliente vai ter um jeito, vai ter uma conversa. Vai ter cliente, por exemplo, que vai gostar de falar do esposo, da mãe, da tia. Já vai ter cliente que não, que prefere que fale sobre novela, cinema. Vai ter cliente que vai gostar de falar de cachorro. Vai ter cliente que vai gostar de falar de gato. Então, assim, vocês precisam identificar o cliente para vocês saberem como que vocês vão agir, como que vocês vão cativar esse cliente, né? Vocês vão ver que assim, ó, hoje eu já tenho uma experiência maior, uma experiência vasta na área, então eu tenho propriedade em falar pra vocês. Vai ter cliente que vocês vão gostar muito, como se fosse uma pessoa da família. Como vai ter aqueles clientes que vocês vão falar, eu não tenho agenda pra ela hoje, mesmo vocês tendo. Então assim, tudo vai se encaixando conforme vocês forem criando prática, conforme vocês forem criando raiz na profissão. Não adianta vocês quererem hoje já serem os experts, os tops, os perfeitos. Não, gente. Tudo é com o tempo, tá? Eu falo isso muito até mesmo de mim, né? De qualquer professor. Nenhum professor nasce dando aula. Nenhum professor inicia dando aula. Ele camela um tempo, ele, né? Fala com um aqui, com outro ali, até ele criar a raiz e aí todo mundo saber que ele é um bom professor. A mesma coisa é o cabeleireiro. No começo é difícil, as primeiras semanas não entra ninguém, o primeiro mês é muito difícil, o segundo mês também, mas vai começando. Tudo tem que ter um começo e todo começo é difícil. Por isso que é importante que o atendimento ao cliente de vocês tem que ser o mesmo, desde o início até lá na frente. Com o mesmo carisma, com o mesmo amor à profissão, com o mesmo cativo ao cliente, com a mesma simpatia, certo? Outra coisa que eu coloquei muito importante sobre cliente é o marketing que vocês fazem, tá? Hoje em dia vocês sabem que assim, ainda mais agora, né, em época de pandemia, o nosso meio de divulgação é internet. Então, Facebook, Instagram é o top, né? Onde vocês precisam
ter fotos de qualidade para vocês postarem ali periodicamente, para vocês terem aí esse Ibope. Tudo. O marketing em si do salão, vocês podem estar fazendo e é muito importante. Tirou uma foto legal, posta, faz uma propaganda. Eu quero fazer uma promoção, faça uma promoção, né? Hoje em dia tem até aplicativos que ajudam vocês a montar de uma forma mais fácil, e etc. Então, hoje em dia tem muitas coisas, né? Tudo de forma online que vocês conseguem fazer. O que eu quero passar para vocês é que o marketing, ele é muito importante. Então, vocês precisam dessa ferramenta no salão de vocês, para vocês adquirirem mais clientes. Imaginem vocês aí uma marca famosa top. Imaginou? Ela não tem um marketing ferrado? Então, vocês precisam de um marketing. Precisa de divulgação, precisa de uma estética bonita ali no Facebook ou no Instagram de vocês. Precisa que, né, esteja ali fotos bonitas para vocês conseguirem desenvolver um trabalho legal. Façam promoções. Eu falo muito de promoções sobre as datas comemorativas. Então, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia da Mulher. Assim, nas datas vocês procuram fazer promoções envolvendo a data, porque é legal. Vale presente pro marido, dá pra mãe, pra filha, enfim. Então, assim, o marketing, na internet tem muitas ideias também, e o marketing tá aí. As ideias que vocês tiverem sempre vai ser boas pro próprio negócio de vocês, tá? Como que vocês podem acompanhar os clientes de vocês? Hoje em dia a gente tem o WhatsApp, né, que é, nossa, ótimo. Mas vocês têm outros métodos. Vocês podem ter cadernos, né, de fichamento de cliente. Vocês podem ter fichários com aqueles nomes A, B, C, D. E aí vocês colocam cada cliente em cada parte. Tem softwares em computador. É importante ter isso? Sim, é importante. Porque assim, ó, por dia vocês vão atender uma periodicidade de clientes. Então, um dia atende 10, outro dia 1, outro dia 5, outro dia 3, outro dia 20 e assim vai. No final das contas, você não vai lembrar daquele cliente que você atendeu há 4 semanas atrás, por exemplo, que ele não voltou. Só que você tem, pelo menos, o número de telefone, você pode manter esse contato com o cliente. Então é importante que a gente tenha esse contato e nas datas comemorativas mande um cartão ou mande uma mensagem, né? Antigamente a gente falava muito de mandar carta pra casa, tipo assim, Feliz Natal, nananã, né? Hoje em dia não manda tanto, é tudo pelo WhatsApp, mas é interessante porque o cliente, ele se sente como? Poxa, a fulana lembrou de mim, né? Eu fui no salão dela uma vez, mesmo assim ela lembrou, né, e tal. Então é importante, além de você ter o contato, porque a pessoa pode retornar no salão de vocês, tá? Enfim, pra gente concluir a nossa aula de hoje, que eu já falei bastante, o atendimento ao cliente, gente, eu vou dizer que é 60% do seu profissional. Os outros 40% é a sua mão de obra. Então, 60% é você como está atendendo e os outros 40% é o seu profissional, é a sua mão de obra. Então, parem hoje o que vocês estão fazendo. Pensem, se autoanalisem. Como que vocês estão atendendo os clientes de vocês? Como que vocês estão lidando, né? Karen, não atendo o cliente ainda. Ok, então vamos pensar pelo nosso lado de casa. Como vocês estão lidando com o pai e a mãe ou o esposo de vocês? É complicado o convívio? É complicado o convívio. Mas nem sempre são dias conturbados, né? Tem dias que são dias normais. Você faz alguma gentileza? Como que você trata essa pessoa? Como que você tá lidando ali com aquele cliente? Enfim, se autoanalisem e vejam o que vocês precisam melhorar. Porque o atendimento ao cliente, ele depende muito disso. Ele depende do seu comprometimento, ele depende do seu pontualismo, ele depende da do seu amor pela sua profissão. Então, pra gente concluir, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam pra mim um tópico. Não precisa ser um texto, um tópico com as 5 regras mais importantes do atendimento ao cliente. E aí vocês façam e me mandam pelo WhatsApp,
tá? Os meus alunos, né? Quem não é meu aluno, mas também tá acompanhando, e eu fico muito feliz, pode comentar aqui, deixar nos comentários, tá bom? Os meus alunos, isso vai valer nota. Então, 5 itens importantes do atendimento ao cliente. O que é mais importante na hora de eu estar atendendo ali, tá? Então, essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, de me dar o respaldo se vocês estão gostando ou não, pra gente continuar a nossa série aí do nosso curso completo, né? Gente, quero agradecer, deixar um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.